comandante dos anciões. Nesses tempos da Terra. Primeira parte. Bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los. Permitam-me, primeiramente, dar-lhes todas as minhas bênçãos e todo o amor que vocês são, no coração de uns e dos outros e no meu, também, é claro. Silêncio. Eu vou dirigir-me a vocês, hoje, como comandante dos anciões e representante, de algum modo, do Conselho dos Anciões, para significar-lhes, eu diria, certo número de coisas e certo número de elementos em relação ao que se vive durante este período na Terra, tanto a um nível coletivo como a um nível individual. Então, primeiramente, certo número de coisas que vocês puderam constatar, por si mesmos, eu espero. Há, é claro, nessa Terra, certo número de elementos que se manifestam, atualmente, quer seja em seus céus, quer seja em vocês e quer seja, também, diretamente, na Terra, ou interações que se produzem entre diferentes grupos humanos na superfície desse planeta. Como lhes disse nossa irmã Teresa, ontem, vocês entraram, verdadeiramente, nos eventos históricos da história desse mundo, que traduzem a entrada, diretamente, desta vez, nos mecanismos ascensionais. Eu havia falado fim de setembro, em todo caso, para o período de fim de setembro, manifestações diversas e variadas concernentes ao céu, à terra, mas, também, no interior de seu corpo. Primeiro, vocês constatam, para a maior parte, uma maior facilidade, eu diria, para estabelecer relações, comunhões, para perceber e viver reencontros, tanto com os povos da natureza como entre vocês, mas, também, para alguns de vocês, vocês constatam que, mesmo quando creem estar só, de algum modo, vocês estão cada vez menos sós. Há uma espécie de conscientização e de percepção, cada vez mais lúcida e consciente, se posso exprimir-me assim, que corresponde às diferentes dimensões e às diferentes consciências que habitam essas dimensões, igualmente, no plano invisível da Terra, os povos da natureza, mas, também, todos os elementais, mas, também, tudo que pode, que lhes era invisível antes, que tem a tendência a tornar-se visível, ou, em todo caso, perceptível. Isso decorre, diretamente, da fusão, como eu disse, das diferentes dimensões, mesmo, na Terra, devido à dissolução das últimas camadas isolantes que estão presentes em vocês, mas, também, em seus sentidos, mas, também, ao nível de seus chakras e, também, ao nível da própria Terra. Isso pode dar lugar, se querem, a inúmeras interrogações. Vocês entram em contato, de maneira mais direta, se posso dizer, tanto conosco, o simples fato de pensar nisso, como com as estrelas, como com os arcanjos, ou como com os povos da natureza, ou os povos elementares. Tudo isso, se querem, assinala a irrupção da luz em seu mundo. Então, é claro, há, também, aspectos, eu diria, um pouco mais ligados à atividade dos elementos, dos cavaleiros do Apocalipse. Tudo isso, vocês o veem, através dos ciclones, através dos sismos, através das modificações, por vezes, importantes, no que vocês chamam o clima. É claro, eu já disse, há muito tempo, que ia haver uma perturbação climática, ou seja, que lugares que estavam sem chuva vão encontrar-se com inundações, lugares que eram considerados como muito chuvosos, que se tornariam secos. Isso é a primeira coisa. Vocês também constataram que os ciclones e os furacões que nascem agora são diferentemente mais consequentes quanto ao seu tamanho, quanto à sua amplitude e quanto aos ventos que são gerados um pouco por toda a parte no planeta. Isso é um início, porque eu lhes havia dito,
também, há muito tempo, que essa ação elementaria, também, conjugar-se e mostrar-lhes, assim, a ressonância e a relação que existem entre os diferentes elementos entre eles, do mesmo modo que isso aconteceu em vocês, através da ativação dos triângulos e das diferentes funções, se posso dizer, de seu corpo de existência, das diferentes portas e das diferentes estrelas. Tudo isso ajusta vocês, como eu disse, também, posiciona-os, precisamente, na atmosfera interior e exterior que é, para vocês, a mais indispensável, em função de onde vocês estão, precisamente, em função de seu lugar de vida, em função de suas relações, de qualquer domínio que seja. E tudo toma, como eu havia dito também, contornos cada vez mais flagrantes e evidentes, ou seja, mesmo para aqueles que estão, ainda, na negação de algumas coisas, que recusam ver algumas evidências. Bem, essas evidências vão apresentar-se e reapresentar-se, tanto na vida interior como na vida exterior, de maneira cada vez mais flagrante. Vocês veem, também, a dissolução da matriz. Disso, também, eu já havia falado. Havia, por exemplo, os processos de apelo da luz, que retornavam no mais, exclusivamente, em horas precisas, como os alinhamentos de antes, ou no fim da tarde, mas que podem tomá-los, eu diria, não importa em qual momento, o que quer que vocês estejam fazendo 5 minutos antes. E vocês estão, efetivamente, percebendo que não podem mais, e o poderão cada vez menos, apoiar-se em tudo que é conhecido. Todas as regras da sociedade, todas as regras de vida e a própria fisiologia de seu sono, de sua alimentação, seus comportamentos tornam-se diferentes. Então, é claro, conforme a etapa na qual você está em seu choque individual, a tradução será diferente. Se você está na negação, é claro, você será menos afetado, de maneira geral, do que se você está na raiva, por exemplo. A raiva chama a cólera e, de momento, a negação chama a negação. Há irmãos e irmãs que brincam de avestruzes, se posso dizer, em relação ao que se desenrola não, unicamente, ao nível planetário, mas que você não está, necessariamente, a par, se isso não se produz aí onde você vive, mas, também, interiormente. As injunções da luz, não são mais, unicamente, apelos. As injunções da luz impõem-lhes, se posso dizer, reajustes, realinhamentos em relação à inteligência da luz, cada vez mais virulentos, de algum modo, cada vez mais abruptos e cada vez mais fortes. É claro, isso se acompanha do que nós havíamos nomeado anomalias na matriz, como, por exemplo, sons que aparecem em vocês, assim, de modo inesperado, além das presenças, suas ferramentas tecnológicas que se desregulam, que mudam de hora, que exibem algo que você não havia pedido, peças de música que se põem a desencadear sozinhas, objetos que começam a mover-se. Tudo isso traduz a enorme pressão da inteligência da luz ao nível de todos os hábitos de seus comportamentos. É claro, vocês constatam que tudo o que nós havíamos dito, também, há anos, que os levaram, se vocês seguiram até aí, até esse ponto preciso, hoje começa a não mais ser válido. Se eu tomo outro exemplo, por exemplo, o princípio da refutação de Bedin, se eu tomo, ainda, o exemplo do que se nomeava o ponto de vista do observador, tudo isso se torna, de algum modo, irrisório, e isso conduz a que, assim que você esteja na aceitação, não mais na negociação nem na negação, nem na raiva, isso vai traduzir-se, isso eu já disse, como uma capacidade maior para desaparecer à vontade, quando você o decide, mas, quando é a luz que decide, ela não lhe pede mais sua opinião. Então, é claro, além do observador, você tem, também, a impressão de viver coisas muito mais intensas, em todos os níveis da consciência e dos corpos sutis, concernentes a todos os eventos de sua vida. Há uma espécie de hipersensibilidade, que não é emocional, mas uma hipersensibilidade da própria consciência, que pode parecer, em alguns casos, ser, como dizer, demasiado reativa.
Mas não é uma reação ligada à ação/reação, é, verdadeiramente, a instalação da graça, ou seja, a luz, independentemente de nossas presenças e de nossos contatos, dá-lhe a ver e a viver elementos que, por vezes, são totalmente diferentes do hábito, em todo caso, de seus hábitos. Eu falei da fisiologia, eu falei dos sonhos, eu falei das condições exteriores de suas vidas. Há reajustes cada vez mais rápidos que são sinais, se posso dizer, de que algo está se desenrolando, que modifica as próprias regras da vida nesse mundo. Todos os resíduos das linhas de predação ligadas aos maus rapazes, por exemplo, estão desmoronando, umas após as outras. Isso concerne, agora, não mais, unicamente, as linhas de predação, as diferentes redes telúricas de confinamento da Terra, mas, sobretudo, também, a própria consciência, que se encontra, às vezes, em situações totalmente não habituais. Qualquer que seja o exemplo, vocês tinham aderido, até agora, a tal tipo de alimentos ou a tal funcionamento em sua vida, e você vê que isso não funciona mais, que isso acontece diferentemente. É similar para tudo o que é cíclico. A alimentação, o sono, as convenções sociais, as convenções de relação entre os humanos, quer seja através das palavras que, por vezes, você não encontra mais, a memória que lhe faz cada vez mais falta, quando a injunção da luz e você resiste, porque você tem algo a terminar, algo a fazer de diferente. A luz, ela também, agora, não tergiversa mais, é sim ou é não, isso passa ou isso quebra. Mas, se isso quebra, não é, jamais, violento, é algo que é feito para mostrar-lhe o que há a ver, e para mudar, eu posso dizer, não, unicamente, de ponto de vista, mas, simplesmente, de postura, no próprio desenrolar de sua vida comum, quaisquer que sejam os aspectos maravilhosos de reencontrar os elfos, os dragões, as fadas ou as entidades elementares. Tudo isso se desenrola ao mesmo tempo. Você tem, por vezes, a impressão ou de ser uma concha vazia ou, ao contrário, de ser uma concha pronta a explodir, no plano vibral, no plano da consciência. Tudo isso cria oscilações e desestabilizações, mas, ao contrário, permite-lhe afinar, eu diria, o coração do coração, afinar a manifestação do amor e da verdadeira vida, aqui mesmo, aí, onde você está, independentemente de todas as suas experiências anteriores. Também, e é nesse sentido que nós decidimos com os anciões, quando de nosso último conselho, transmitir-lhes, através das estrelas, através de nós, através de Anael, certo número de elementos que são, de algum modo, marcadores no que se desenrola atualmente. Você percebe, também, por vezes, certa forma de desinteresse para os conhecimentos, mesmo espirituais. Você tem necessidade, como disse Teresa, cada vez mais, de simplicidade. Simplicidade quer dizer cada vez menos servir-se do que você se servia antes, quer seja o mental, quer sejam as projeções no futuro, quer seja a necessidade de resolver tal problemática ou tal sofrimento de seu passado. Tudo, a partir do instante em que você não resiste mais, a partir do instante em que você acolhe, inteiramente, a luz, as coisas modificam-se por si só. É a inteligência da luz, e, também, o que nós nomeamos o estado de graça, e esse estado de graça, em geral, dura, como você pode constatar, em lapsos de tempo nesse mundo que são cada vez mais longos e cada vez mais vastos, também, mas que lhe dão, finalmente, uma forma, por vezes, de dificuldade para fazer as coisas comuns, tal como você as fazia anteriormente. Mas, também, ao inverso, você pode resistir e ter necessidade, ao contrário, de tentar tranquilizar-se como pessoa, mantendo atitudes, rituais, comportamentos que fazem parte de seus hábitos e de sua rotina e que, de algum modo, dão-lhe marcadores. Mas, como nós temos dito e repetido, você constata, hoje, a perda de todos os seus marcadores, seus pontos de referência.
Tudo no que você podia apoiar-se, em você, em seus comportamentos, em seu mental, em seu modo de apresentar, de relacionar-se, está se modificando, de modo consequente. E eu lembro de que isso concerne tanto a fisiologia de seu corpo, como a fisiologia de suas emoções, como a fisiologia do próprio mental. Coisas que lhe pareciam importantes tornam-se supérfluas ou, mesmo, incômodas. Coisas que lhe pareciam insignificantes tomam uma importância extrema. Isso pode, por vezes, provocar, efetivamente, desestabilizações temporárias, mas, em todo caso, que são, unicamente, ligadas a resistências, mas bem mais do que resistências agora, a, simplesmente, hábitos e rotinas. Vocês entraram, nós o dissemos, na plena ação, agora, da cocriação consciente. Você se apercebe, aliás, de que, se você se põe a pensar, entre aspas, negativo, ainda que apenas, por exemplo, para verificar se você fechou o gás, antes de sair de casa, bem, você vai rir de si mesmo, porque tudo isso, agora, passa-lhe por cima da cabeça. E coisas que lhe pareciam insignificantes antes, vão reencontrar-se na dianteira da cena. Por exemplo, em lugar de beber um café às pressas, como você fazia, você vai criar uma espécie de cenário, com uma xícara mais bonita, com uma apresentação diferente de seus alimentos. Os gostos e os hábitos transformam-se. Tudo isso, é claro, é ligado à cocriação consciente e às modificações que isso induz, mesmo nesse mundo, e que lhe dão acesso a certa forma de liberdade e de autonomia, mesmo nesse mundo. As coisas que resistem não são, necessariamente, hoje, as coisas as mais fixas, ligadas às suas feridas ou aos medos, e, simplesmente, o aprendizado, aqui mesmo, da liberdade. A liberdade não, unicamente, de pensar, mas, também, de criar sua realidade cotidiana, por vezes, de modo diferente, quer seja a apresentação de uma refeição, de um prato, quer sejam gostos musicais, quer seja a necessidade de silêncio, quer sejam, mesmo, suas atividades profissionais, você tem a impressão de ver as coisas diferentemente, e de reagir ou de agir, ou de ser proativo, de maneira diferente. Tudo isso é o amor que se instala e que se manifesta nesse mundo. Há vários meses, eu havia dito que as partículas adamantinas precipitavam-se, vocês se lembram, aí, onde havia povos elementares, nos vórtices, em suas portas ao nível do corpo, em seus chakras, independentemente, mesmo, das estruturas vibrais. E tudo isso, é claro, modifica o conjunto do que vocês vivem, sem, mesmo, falar das outras dimensões. E isso é vivido de dois modos diferentes. Ou em relação a isso, há uma surpresa, ou você resiste e está na negação de tudo o que é novo que aparece, ou você vai ao sentido das menores resistências, ou seja, a fluidez da unidade, que vai dar-lhe a viver coisas cada vez mais fáceis, se posso dizer. Aliás, você constata, também, que lhe é difícil, agora, manter, eu diria, pensamentos recorrentes. Não são mais as pequenas bicicletas, mas alguns de vocês haviam mantido no calor pensamentos recorrentes que se manifestavam, que eram, de algum modo, meios de proteção e de proteger-se de diferentes fobias ou de diferentes elementos ligados, por vezes, também, a feridas. Hoje, você constata que, por vezes, você se esquece das palavras, você se esquece dos objetos e, depois, você se exprime, depois, você se pergunta, mesmo, o que você exprimiu. Porque aí, o que se exprime, agora, e cada vez mais, não é mais a cabeça, é o coração. Quer você o perceba ou não, quer isso lhe pareça distante a atingir, e, no entanto, a verdade que você vive, em todos os atos de sua vida e em todas as suas ocupações, eu diria, mesmo as mais comuns e repetitivas. Portanto, as coisas transformam-se. Há, também, agora, uma forma de apaziguamento, para a maior parte de vocês ou, por vezes, uma espécie de apaziguamento que pode traduzir-se, para a pessoa, como uma espécie de fatalismo no qual você se diz para que
Ou, então, seu nível de confiança na luz é tal, que você compreendeu que para nada serve projetar o que quer que seja em qualquer futuro que seja. Isso não o impede, é claro, de tomar decisões, quaisquer que sejam, mas, uma vez a decisão tomada, ou que você tenha aportado sua atenção e sua intenção a um elemento de sua vida, então, as coisas instalam-se, sem que você tenha que ali voltar, sem que você tenha, realmente, que se ocupar disso. E os bugs da matriz, como eu disse, tornam-se, também, cada vez mais, visíveis no próprio interior de seu funcionamento, não é? Você vai esquecer-se dos nomes, você vai trocar os nomes, você vai esquecer-se de que você já havia assistido tal filme ou lido tal livro, que você leu, no entanto, na semana anterior. Todos os marcadores espaço-temporais tão indispensáveis nesse mundo confinado estão sendo destruídos. De algum modo, você se torna, de certa maneira, já, não mais correlacionado ao tempo que passa e ao espaço que está ao seu redor. Você penetra novos espaços, você penetra, eu diria, uma outra temporalidade. Não mais viajando às outras dimensões, mas, diretamente, aí, onde você está na Terra. Há espaços de resolução em todos os domínios, pessoas que não se viam mais que se veem, pessoas que estavam brigadas que se reconciliam, outros que estavam reconciliados que brigam, novamente. Há uma noção de rapidez, que pode dar-lhe, por vezes, a impressão exatamente inversa, porque o tempo dilui-se, ele se contrai e ele se dilata, sucessivamente, um pouco como uma forma de respiração que é ligada, diretamente, à aceleração gravitacional do núcleo da Terra e à liberação do manto terrestre, a modificação de tudo o que é ligado ao espaço-tempo ao nível da Terra. O clima, por exemplo, eu falei disso, os vulcões, mas, também, em vocês. Você vai começar a sentir um agenciamento, se posso dizer, diferente dos circuitos do corpo de existência em você. Nós havíamos falado, há alguns meses, do que se desenrolava ao nível dos triângulos elementares, ao nível do reconhecimento das linhagens, tanto em você como nos irmãos e irmãs que você olha. E muitos de vocês não estão mais, realmente, interessados por isso. Não é um desinteresse, é uma evolução para a simplicidade. E esse famoso caminho da infância, que lhe permite acolher tudo o que se apresenta a você, sem portar julgamento sobre o que se apresenta a você. Quando eu tomei o exemplo de um tijolo que você tomava sobre a cabeça, você consegue transcender a causalidade e transcender a interrogação do que se desenrola. Outros de vocês, em contrapartida, vão tentar encontrar mais questionamentos, e apercebem-se de que não há mais questões no interior, mesmo procurando bem. Aí está a cocriação consciente, aí está a vivência do instante presente e da última presença, não mais no interior, mas manifestados nas circunstâncias de suas vidas e em cada circunstância. Você pode, por exemplo, constatar que você muda as coisas em sua casa, que você muda as coisas no interior de si, mas, também, em suas relações, ou seja, vocês conseguem entender-se para além das palavras. As palavras não têm mais a mesma importância que antes, porque você capta, se posso dizer, cada vez mais, com o coração. E o coração não tem necessidade de fazer intervir a cabeça porque, naquele momento, você segue não mais. Como eu disse há mais de um ano, a resposta do coração, você não tem, mesmo, mais, que colocar-se a questão da resposta do coração, para aqueles que percebem as vibrações. Elas chegam a você sozinhas, e elas são diretamente correlacionadas não mais às suas emoções, aos seus pensamentos, ao seu mental, mas, diretamente, à sua presença. Isso pode dar-lhe a impressão, por vezes, de que a compreensão das palavras escapa-lhe, de que a compreensão das situações escapa-lhe, e é assim que você aprende a entregar-se, cada vez mais, à luz.
E, como foi dito, isso lhe permite depositar as armas da resistência mental, da resistência emocional, e que permite instalar não mais, unicamente, em suas portas, não mais, unicamente, em suas coroas radiantes, não mais, unicamente, em seus chakras ou em seus novos chakras, mas no conjunto de seu corpo físico, como se suas células se tornassem, realmente, vivas, e que você pode captar o que lhe pede o corpo. Por exemplo, se voltamos à alimentação, porque isso faz muitas cócegas, você vai a perceber-se de que, anteriormente, você prestava, talvez, atenção ao que você come, em função de dados ou científicos ou radiestésicos, ou em função, também, de algumas leituras que lhe dizem não se deve comer tal coisa ou tal coisa. Agora, não é mais assim, é o próprio corpo que responde, e você tem os meios de verificar se esse corpo que está se tornando luminoso diz-lhe a verdade. Por exemplo, você decidiu pôr-se à mesa para comer tal coisa e, de repente, você é atraído por outra coisa. Ou você resiste, ou você obedece. Então, anteriormente, eu teria dito que eram os pequenos diabos que vinham sussurrar-lhe para comer produtos que não eram bons, a gula, os pecados da gula. Hoje, não é mais, absolutamente, isso. É a inteligência de suas células, de sua consciência que desvia tudo o que é efêmero, ou seja, ao nível das estruturas sutis, o mental, as crenças e, mesmo, as causalidades, e você desemboca na espontaneidade. Isso faz o quê? Tudo isso. Isso o torna cada vez mais disponível para viver o instante presente. Você vê, também, que consegue, cada vez menos, projetar-se, fazer projetos, fazer suposições. Mesmo se seu mental gire, ainda, por vezes, um pouco, você tem cada vez mais dificuldades para fazê-lo girar, eu diria, como antes. É como se, eu havia dito, havia as bicicletas, retiraram-se os pedais, o selim, o guidão, a bicicleta e, agora, retiram-lhe, diretamente, o mental. Mas não somos nós. Quando eu disse retiram-lhe, é a luz que faz isso. E você começa, de maneira mais do que concreta, a funcionar, aqui mesmo, com o coração, mesmo se você não o sinta, sem colocar-se a questão do bem e do mal. Você faz alguma coisa, você não reflete para saber por que você a faz, você não tem mais necessidade de causalidade ou de reações. É isso a cocriação consciente, que se realiza sem o seu conhecimento, se posso dizer, a despeito, mesmo, de seus hábitos e do que é, para você, eu diria, funcional, habitual, rotineiro e absolutamente banal. E isso, se você o percebe, e você vai percebê-lo cada vez mais, é uma grande graça, é por isso que se chama a isso o estado de graça. O estado de graça é não, unicamente, viver estados vibratórios sem sentido, e, também, viver todo o seu cotidiano com a mesma clareza, a mesma precisão, e ver, ao sair do observador que puxa tudo para ele, que você pode deixar a vida desenrolar-se com um mínimo de esforço. E a vida, naquele momento, vai dar-lhe presentes cada vez mais agradáveis. Mas, se você resiste, terá cada vez mais golpes na cabeça, mas que não são golpes negativos, se posso dizer, são lembretes para a ordem da luz. Porque, lembre-se de que, no momento do apelo de Maria, restará apenas o instante presente. O mundo não existirá mais, suas relações, quaisquer que sejam, não existirão mais, suas historias pessoais e coletivas não existirão mais. Portanto, você não poderá mais apoiar-se no que quer que seja de conhecido. E o melhor aprendizado, realizado pela inteligência da luz, é dar-lhe acesso a essa espontaneidade da cocriação, que não se embaraça com prejulgamentos, que não se embaraça com a experiência passada, que não se embaraça com suposições sobre um efeito ou um resultado qualquer. É isso estar, plenamente, aqui e agora, estar, plenamente, presente à luz porque, quando você está presente à luz, bem, não há mais ninguém, como pessoa.
E é essa a verdadeira vida na luz, em mundos que não são divididos, confinados ou separados, mesmo na 3D unificada. Eu posso dizer que, aí, a quinta dimensão encarna-se e que você, ou a maior parte de vocês que vive isso, você já vive na 3D unificada, é claro. É uma preliminar, e é o próprio desenrolar do processo de sua ascensão individual e coletiva. Então, é claro, aqueles que estão pendurados em seus hábitos, em suas posses, ficam um pouco desorientados, porque tudo isso lhes será tirado. É a revelação, é o Apocalipse que mostra tudo o que estava escondido, não, unicamente, das outras dimensões, mas, também, no desenrolar de sua consciência nesse mundo. Isso concerne tanto aos indivíduos, aos grupos familiares, aos grupos espirituais, aos grupos regionais, às nações, aos estados, aos continentes. E tudo isso se vive, desta vez, com mais ou menos intensidade, mas de maneira sincrônica, na Terra. Interrogue seus irmãos e suas irmãs, mesmo que não estejam em sua vibração, como vocês dizem, em sua evolução de transformação, que, entretanto, eles também dão-se conta de que as coisas não acontecem mais, absolutamente, como antes, como de hábito. Não há mais hábito que possa ser mantido. É isso permanecer no instante presente e ser virgem de todo desejo, e estar no soltar em relação à sua história, à sua pessoa e ao seu próprio mental. Então, tudo isso é destinado a favorecer, é claro, a instalação da êxtase dos famosos 3 dias, e você pode imaginar que, agora, tudo isso está iminentemente próximo. Eu lembro de que eu havia falado, pela primeira vez, este ano, de datas, é claro. As datas eram datas limite, não do fim dos tempos ou do fim desse modo de vida, mas, verdadeiramente, das transformações que não poderão mais ser ignoradas por quem quer que seja na Terra. Mesmo aqueles que são os avestruzes, que colocaram a cabeça no buraco para não ver, serão balançados. Isso faz parte da tomada de consciência que é preliminar, sequer, ao juramento e à promessa e à êxtase dos 3 dias e ao espaço resolutório que se abrirá após, dos 132 dias, não é? Aí está. Tudo isso, em diferentes níveis, você o constata. Você não pode dizer que pode manter a mesma rotina, os mesmos hábitos que você tinha ainda há alguns meses. Eu espero que disso, você se dê conta. Isso, é a primeira coisa. O apelo da luz faz-se, também, cada vez mais premente, para aqueles que percebem as vibrações, diretamente, pela própria vibração que se torna, como dizer, cada vez mais invasiva, quer seja nossas próprias presenças. Assim que você tem a ideia de pensar em um de nós, nós estamos em você, instantaneamente, como havíamos dito. Antes, você não o percebia, agora, você o percebe, no meio de seu peito ou no canal mariano. E isso vai tornar-se algo de totalmente natural, e você substitui uma rotina ligada ao confinamento por descobertas do que é natural e que não se embaraça com regras, precauções, avisos de seu mental, de suas emoções. Você está redescobrindo, quer você o perceba ou não, a alegria inefável de estar na vida, de estar na verdadeira vida, quaisquer que sejam os últimos sobressaltos, eu diria, das estruturas arcaicas e confinantes presentes ao nível dos remanescentes dos sistemas de controle do mental humano. Tudo isso vai tornar-se, a partir de amanhã, uma vez que, você sabe, estamos no dia de Todos os Santos, e você vai dar-se conta de que, uma vez a liberação das forças que eu qualificaria de espirituais do Todos os Santos, que são mascaradas há muitos anos, pelo que os americanos chamam Halloween, no qual se festejamos diabos ao invés dos santos, não é? Uma vez que essa fase tenha passado, você vai constatar que a luz está cada vez mais presente, mesmo em seu cotidiano, através dos presentes, através das resoluções nas quais você mesmo não teria, sequer, pensado.
Há evidências que se instalam e que se manifestam a você, e que lhe dão, verdadeiramente, a viver ainda mais graça, a partir do instante em que você está atento e a partir do instante, mesmo, eu diria, no qual você para de brincar de observador de si mesmo ou de jogar o jogo da refutação, mesmo de um objetivo qualquer, eu diria, de ascensão ou de fim dos tempos, porque é o fim dos tempos. Mas você não tem mais necessidade, mesmo se esteja curioso e interessado pelo exterior, você não tem mais necessidade de todos esses sinais, de todas essas evidências que lhe permitiam enquadrar sua vivência. Você está, diretamente, na verdadeira vida, se posso dizer. Você está, portanto, realmente, para muitos de vocês, cada vez mais facilmente, aqui mesmo, na 5D, mas, também, na 3D unificada. E aí, isso assinala, verdadeiramente, uma reviravolta que vai tornar-se cada vez mais importante em seus quadros de vida, em seus quadros interiores, quando tudo isso vai despedaçar-se, e deixar apenas o amor nu, e o amor nu é a vida. O amor incondicionado de que falava Teresa, ontem, é exatamente o que se produz, a partir do instante em que você tenha aprendido que você não pode mais permanecer com as nádegas entre duas cadeiras. Porque, eu disse e repito, que não há mais cadeiras, assim como não há mais nádegas. Então, onde você quer sentar-se? Não há lugar algum onde sentar-se, há apenas que deixar a vida escoar-se e estar no sentido, eu diria, da menor resistência, sem, mesmo, brincar de observador e sem, mesmo, procurar, como eu disse no ano passado, a resposta do coração, para um alimento, para um reencontro, para não importa o que. A resposta faz-se instantaneamente, antes, mesmo, que haja uma questão. É isso a inteligência do coração, que nada tem a ver com a inteligência da cabeça. E é essa forma de espontaneidade que vai liberar, eu diria, seus últimos engramas, quaisquer que sejam esses engramas, quer eles sejam ligados à manutenção de um lugar de vida, quer seja ao fato de educar os filhos. Você vai entrar, cada vez mais, na espontaneidade. E o que é que vai acontecer quando você entrar na espontaneidade? É o que disse, ainda ontem, Teresa. É o pequeno caminho, é o caminho da infância. E tudo vai fazer-se na mesma graça. Mesmo as coisas de que você reclamava anteriormente, vão fazer-se com evidência e facilidade, sem pensar nisso, sem emoções, mas porque é a inteligência da luz que o faz fazer, se posso dizer. De fato, é seu coração ascensional que libera, aí, em você, não mais as forças de predação, mas os últimos hábitos, os últimos condicionamentos ligados, você sabe, aos pequenos diabos que podem, ainda, estar presentes. Tudo o que, anteriormente, parecia-lhe ordenado, regular, como comer a tal hora, fazer tal coisa a tal hora, não terá mais qualquer sentido, em breve. Você vai observar que, por exemplo, você poderá nada comer porque, não é porque você faz um regime, mas porque nada pode entrar em seu ventre e, de repente, às 3 horas da manhã, você decidirá fazer uma refeição. Ou, então, de maneira incongruente, levantar-se, pela manhã, e passar o dia no mesmo lugar, sem nada fazer. Isso não é a preguiça, é porque é o que a inteligência da luz pede a você. E, portanto, quanto mais você obedece ao que você é, em verdade, mais a pessoa, com seus hábitos, com suas histórias, vai desaparecer. Portanto, você desaparece não mais, unicamente, desaparecendo para esse mundo, mas é o próprio mundo que desaparece quando você está presente. Você nada mais ouve, você é tomado pelo coro dos anjos, é tomado por uma presença que está aí e que lhe faz vibrar o coração. E você começa a dar-se conta do que é essencial e do que é fútil. E você se dá conta de que muitas coisas em sua vida eram extremamente fúteis, isso se faz sozinho. Não é você que decide, por sua vontade, pela iluminação ou pela necessidade de conformar-se a algo que seja exato, uma vez que é a luz que o faz em seu lugar.
Então, isso simplifica a vida, isso simplifica, também, as relações, não é? Isso simplifica, também, o estabelecimento da luz bem além das portas, em todas as suas células, como eu disse, e em todos os seus corpos sutis. Então, os corpos sutis, o corpo emocional, o corpo mental, os chakras inferiores não reagem mais como antes. Você vai constatar que se torna cada vez mais sensível, mas não sensível emocionalmente, mas sensível a todo o seu ambiente exterior, mas, também, a tudo o que se desenrola em você. Não, unicamente, a vibração, mas, também, a posição de uma perna, a posição na qual a vida, a respiração, que se produz em seus órgãos, você vai captar, mesmo, órgãos que você não captava antes. Não sob a forma de dores, não sob a forma de disfuncionamentos, mas você vai dar-se conta de que tudo está vivo no interior de si, absolutamente tudo. E é esse lado de penetração da luz, não mais, unicamente, pelas coroas, não mais, unicamente, pela onda de vida ou pelos triângulos do coração ou o triângulo do baço, o triângulo da energia radiante vital, mas isso concerne a absolutamente tudo. Você vai, também, observar contatos muito mais fáceis na natureza. Você pode entrar em contato com uma abelha, com uma borboleta, com não importa o que, mas você o faz não para levar a efeito uma experiência, você o faz não para provar-se que você é capaz de fazê-lo. Isso se produz espontaneamente. E, quanto mais isso se produz, mais você entra na confiança total na ação da luz e em sua própria cocriação consciente. É isso que se desenrola agora com, efetivamente, por vezes, quando você é confrontado. Apesar disso, há pessoas que estão, ainda, eu diria, esclerosadas em seus hábitos em seu passado. Você vai ver que há espaços de resolução que vão permitir-lhe, aí também, não mais recair na justificação, na explicação, nas necessidades de demonstrar, nas necessidades de provar, porque a evidência da luz será tal, que é a luz, por ela mesma, que age. Você tem apenas que deixar passar, de algum modo, o que você é, na eternidade, aqui mesmo, na superfície desse mundo. E, portanto, como eu dizia, é o mundo que desaparece, não é você. Antes, você desaparecia do mundo no absoluto, no Parabrahman, na meditação, você partia. Mas, aí, você parte, talvez, ainda, mas você é, também, capaz de partir mesmo estando completamente presente no que você faz. E, mesmo antes, eu dizia, por exemplo, se havia um apelo da luz no momento em que você estivesse ao volante, você tinha dificuldade para manter sua vigilância de conduzir. Você vai poder aperceber-se, agora, que qualquer que seja o grau de desaparecimento, qualquer que seja o seu desaparecimento ou qualquer que seja o desaparecimento do mundo, você consegue, entretanto, levar a efeito o que você estava fazendo, a partir do instante em que o que você leva a efeito não é oriundo de sua pessoa, mas, diretamente, da inteligência da luz. E, naquele momento, as surpresas, os presentes vão tornar-se cada vez mais importantes, devido à ação direta da luz e devido à manifestação e à encarnação dessa cocriação consciente, na qual tudo se desenrola no instante presente, sem referir-se a um hábito, a um passado, a um sofrimento ou a um objetivo futuro. Você se torna completamente livre, mesmo se esteja confinado, ainda, em atividades em relação a esses aspectos espirituais que se tornam, efetivamente, não, unicamente, primordiais, mas que lhe mostram a futilidade de tudo o que é efêmero. É esse aprendizado que você realiza e do qual decorre o fim de sua atribuição vibral e a revelação não, unicamente, do que você é, mas, também, do que você vive nesse mundo. Então, é claro, tudo isso necessita de uma forma de aclimatação, uma forma de soltar, se posso dizer, mesmo para aquele que estava no observador, de maneira permanente, ou no desaparecimento permanente.
Hoje, você pode, ao mesmo tempo, desaparecer e, ao mesmo tempo, estar presente, e tudo vai desenrolar-se assim, cada vez mais rapidamente. Lembre-se de que, quando você deixa a luz emergir, ou seja, não mais, unicamente, acolher a luz, não mais, unicamente, irradiar a luz, mas ser, integralmente, luz, você está no caminho da infância. Porque a luz não conhece outras vias. Mesmo se, efetivamente, nos tempos passados, alguns seres liberados tenham podido apresentar-se como diretores de consciência ou gurus, ou profetas, tudo isso está completamente ultrapassado agora. Você descobre, realmente, o que quer dizer a liberdade e a autonomia. É claro que há, ainda, regras ligadas à matéria, que há, ainda, regras sociais, morais, educativas, e assim por diante. Mas, mesmo nessas regras, você descobre a liberdade. A liberdade não é a liberdade de não ver o que existe, é a liberdade de atravessar o que existe com facilidade e leveza. Então, isso não quer dizer que tudo seja fácil, porque você pode, por vezes, reencontrar surpresas, eu diria, em algo que é muito fluido, com remontadas não do passado, mas de coisas que pertencem, ainda, aos funcionamentos antigos da matriz confinada. Mas isso não dura, jamais. Há uma modificação importante do espaço-tempo. Você a vê, ao nível geofísico da Terra, através dos buracos que aparecem um pouco por toda a parte, você o vê através, mesmo, das formas de nuvens. Eu lembro de que eu lhes havia dado um pequeno olá, há 2 ou 3 meses, que era muito específico, não é? Bem, você pode, também, criar a mesma realidade, e isso vai parecer-lhe maravilhoso. Você olha uma nuvem, não é um poder que vai agir, e você diz: ó, essa nuvem, ela tem a forma aproximada, por exemplo, de um dragão, e o dragão vai materializar-se sob os seus olhos. Você não o pediu como um sinal de poder, é seu coração que se expressou, e o ambiente conformar-se-á, cada vez mais, não aos seus desejos pessoais, mas à evidência de seu coração. Você vê, efetivamente, aliás, que, ao nível dos outros reinos, quer seja os vegetais, quer seja os animais, os insetos, que tudo está se modificando. Os comportamentos dos crescimentos dos vegetais estão diferentes. Há anomalias genéticas que estão se produzindo, que correspondem a essa grande mutação que se anuncia e que se concluiu, para a Terra, desde 2011, mas, como eu sempre disse, que deve traduzir-se até o mais denso da matéria e até o mais denso do confinamento. E, aliás, mesmo as regras habituais de funcionamento, por exemplo, dos aviões ou dos trens, ou de seus aparelhos eletrônicos, vão encontrar-se grandemente modificadas. Tudo isso é ligado, também, à luz. A luz, até agora, dirigia-se para as zonas de menor resistência, os vórtices, suas portas, suas estrelas. Hoje, ela está por toda a parte, ela se infiltra por toda a parte, mesmo em seus computadores, mesmo em suas máquinas e, isso, os circuitos elétricos organizados não gostam muito. É uma modificação importante do eletromagnetismo terrestre, portanto, da gravidade. Tudo isso você o vive em si, mas a Terra vive-o também, e, mesmo aqueles de nossos irmãos e irmãs humanos que não estão despertos, isso concorre para estabelecer um despertar cada vez mais evidente. Então, é claro, isso o desembaraça, se posso dizer ainda uma vez, de todas as projeções, de todas as suposições, de todas as interrogações que você tenha em relação a uma vivência. Ou seja, para muitos de vocês, vocês estão muito menos interessados pelo fato de compreender, pelo fato de exprimir ou de engolir alguns conhecimentos. Você está disponível, cada vez mais, para o instante presente, para a luz e para o amor, quaisquer que sejam as manifestações que se produzem em você ou ao seu redor. E isso cria certa forma, aí também, de leveza e de liberdade. É a liberdade e a autonomia que resultam da expressão da cocriação consciente nesse mundo.
Então, é claro, você sabe que nós somos 24 anciões, e nós estamos agenciados, se eu posso dizer, por elementos. E esses elementos, você os reencontra, é claro, no próprio agenciamento das portas de seu corpo, que se põem em sintonia. Por vezes, você vai sentir o chakra da alma, o chakra do espírito, que se põe a ressoar com as portas do sacrum ou das pregas da virilha. E, por vezes, como eu disse, todos os seus órgãos parecem-lhe vivos. Isso não quereria dizer que eles não estivessem vivos antes, uma vez que, por exemplo, seus órgãos funcionam, mas você vai vivê-los como partes do vivo em você, mesmo na ilusão desse corpo, porque você já está, para a maior parte, passando as condições, se posso dizer, da 3D unificada ou da 5D, o que dá no mesmo. A única diferença é a presença, ainda, desse corpo de carne, mas isso nada mudará depois, durante os 132 dias. Porque, quer haja um corpo de carne ou não haja, você estará, de todo modo, presente em um corpo de existência. É isso que você está vivendo, e o mais importante é viver o instante presente. Você saboreia as alegrias dos reencontros, entre vocês, com a natureza, com uma borboleta. Você saboreia essa liberdade fundamental que é ligada à vida nos mundos livres, qualquer que seja a dimensão ou, mesmo se você é, eu diria, liberado vivo ou absoluto. É-lhe permitido saborear, aqui mesmo, nesse mundo, o que, para muitos de vocês, teria, ainda, parecido, há alguns anos, impensável. Há, entre vocês, os que acolhem os dragões em suas casas, outros, que acolhem os vergalianos, que vêm vê-los todas as noites. Há os que têm entidades que podem assemelhar-se a animais ou que evoluem em planos elementares astrais, que vêm visitá-los, e animais físicos, também. Você vê que tudo está sendo modificado, de algum modo, pela graça da luz. Então, é claro, há a outra vertente que, eu espero, não concerna a você, que consiste em entrar nas resistências à luz, ou seja, nos conflitos sem fim que duram, que crescem, dia a dia. Isso você vê, em territórios que fazem parte da história da Bíblia, nesse momento mesmo. Você vê desenrolar-se o conjunto de profecias que foram dadas através dos séculos, em qualquer corrente tradicional que seja. E tudo isso se revela sob os seus olhos. Você chega a relativizar entre o que é urgente e importante e o que não é nem urgente nem importante, e que representa, finalmente, apenas hábitos ou coisas inscritas em crenças, mas que nada tem a ver com a verdade da luz. Eis, então, a primeira parte de minha intervenção como comandante dos anciões, que os convida, então, de algum modo, a deixar cair em todos os marcadores que vocês, no entanto, construíram, através de seus alinhamentos, através do despertar da onda de vida, através das coroas radiantes, através das vibrações, para ficar cada vez mais imerso na graça. E, quando você vive a graça como um estado e não mais como uma ação por momentos, mesmo se você sinta as vibrações, mesmo se você sinta as presenças, você permanece no coração do coração, ou seja, na infinita presença ou última presença, e a alegria vai ganhá-lo, cada vez mais, a partir do instante em que você a nada resista. É isso o caminho da infância, do qual lhes falou Teresa e que desemboca, de maneira inexorável, na humildade a mais real, na implacável liberdade que você experimenta em si, mas que você atribui, também, ao outro, ou seja, você não quer mais desempenhar qualquer papel. Isso não quer dizer que você não assuma o fato de ser pai ou mãe ou de ter pais a ocupar-se, mas que você não é mais joguete do jogo, você não é mais implicado no sentido da participação desse jogo, dos hábitos, das crenças e dos medos. Mesmo se você seja, ainda, obrigado a desempenhá-lo, conforme as circunstâncias de sua atribuição, você não é mais perturbado e será cada vez menos, se esse não é, ainda, o caso, a partir de hoje. Aí está o que eu tinha a dizer.
Então, em relação a esse ponto preciso, eu tenho uma segunda intervenção a fazer, mas, se temos, ainda, nesse primeiro lapso de tempo, ainda, alguns momentos, e se vocês têm algumas questões para iluminar, especificamente, o que eu acabo de dizer, então, eu escuto. Em todo caso, aquele que está ao lado escuta e transcreve para mim. Permaneçamos, precisamente, no que eu acabo de explicar. Questão. Eu fui despertada por uma garra colocada sobre minha cabeça, e havia uma forma branca à minha esquerda. Depois, eu vi um dragão branco. Será o ancestral dos 7 dragões presentes aqui. Oh, há dragões por toda a parte, não apenas aqui. E há dragões, então, poder-se-ia chamar a isso a carícia do dragão. Há, também, o sopro do dragão, mas, isso, em geral, é melhor que ele não sopre sobre você, caso contrário, você é carbonizado. Mas a pata do dragão é, efetivamente, uma garra específica, com 7 dedos, isso pode, efetivamente, arranhá-lo, mas não arranhar no mau sentido. Simplesmente, é uma marca de estima, para os dragões, arranhá-lo, de algum modo. É a marca deles. Assim como eu dou palmadinhas na cabeça, ou bato a golpes de martelo na cabeça, do mesmo modo que Teresa dá uma chuva de amor, você vai aprender a identificar-nos não mais, unicamente, através de nossas presenças em seu coração ou no canal mariano, mas, diretamente, através da manifestação da luz. Então, é perfeitamente lógico, se você está em contato, se lhe aparece alguma coisa, não é porque você o tenha procurado ao nível da pessoa, é porque está em relação direta com sua eternidade. Portanto, essas manifestações podem, efetivamente, tornar-se muito físicas, uma vez que não há mais separação entre os planos. Portanto, você pode receber, eu diria, uma marca de estima dos diferentes povos elementares, mas, também, de suas diferentes linhagens. É isso que se desenrola. E a questão era o que, em relação a isso? Questão. É o ancestral dos dragões? É uma ressonância da luz. Questão. Entre a chegada da segunda estrela de que você havia dado a data limite de 7 de janeiro próximo e os 3 dias, você pode dar uma ordem de grandeza temporal. Algumas semanas, um dia, alguns anos. Anos. Questão. Eu lhe pergunto. Não vale a pena repetir, eu ouvi tudo. É uma velha bicicleta. Então, o fato de colocar essa questão mostra que você está, ainda, submisso, de um modo ou de outro, ainda, ao tempo, e que tudo que eu exprimi antes ainda não preencheu todo o espaço de sua presença, a menos que você tenha coisas a reembolsar após essa data e que gostaria de não reembolsá-las, não é? Isso pode ter diferentes razões. O que eu quero dizer com isso é que haverá, quando eu disse sincronia dos eventos, assim que você tiver a visibilidade coletiva, mesmo se haja nuvens em você, mas você ouvirá falar disso, naquele momento, porque isso será impossível de esconder, não é como as imagens que aparecem agora e que são reais, mas que correspondem a imagens fantasmas, a projeções de luz, não dos maus rapazes, mas ligadas à interação entre Nibiru e o Sol. Isso é uma coisa. Mas haverá quase uma sincronia, é claro. Eu diria que, no máximo, a sincronia, ela não ultrapassará, a priori, 7 dias, ou, mesmo, 2 semanas, entre a visibilidade das trombetas e Maria. Mas isso pode ser, nós o dissemos, não importa em qual momento, já, há 2 meses. E quanto mais você viver esses reencontros com outros planos, com outras maneiras de funcionar que são ligadas à inteligência da luz e não mais à sua pequena pessoa, mais você se aproxima, é claro, disso. Agora, você sabe que há períodos, tanto para os fantoches como para nós, que são mais propícios, eu diria, à manifestação dos eventos da revelação final. É o que, esses períodos? Você acaba de passar é o período do Todos os Santos.
Depois, você tem o período de Natal, com o solstício de inverno no hemisfério norte. Depois, há a Páscoa, mas que nos leva, já, mais longe. Então, é muito provável que o que está registrado nos planos espirituais, que desceu, pouco a pouco, dos planos, com velocidades variáveis. A aproximação de Nibiru está, hoje, suficientemente próxima para permitir efetuar, eu diria, a última parte de seu trajeto orbital de maneira muito rápida, ou, mesmo, fulminante. Portanto, não há melhor testemunho, antes do aparecimento visível desse astro, do que o que você vive, atualmente, em sua carne. E, quanto mais você desaparece, mais o mundo desaparece, mais seus hábitos desaparecem, mais você tem certeza de que está cada vez mais próximo. Você está nesses tempos, já, há alguns meses, eu não lhe escondi isso. Eu havia dito, também, que a atribuição vibral estava terminada, desde agosto-setembro, aproximadamente. Aí, agora, você está experimentando, como eu exprimi em nome do Conselho dos Anciões, experimentando, justamente, seu próprio desaparecimento na êxtase. Então, tranquilize-se, porque você terá, também, enfim, tranquilize-se. Não é tranquilizante, mas não se inquiete, eu quis dizer, você verá alguns de seus irmãos e de suas irmãs que serão tomados de atividade material frenética, como se eles tivessem necessidade de prender-se à matéria, com despesas compulsivas, as necessidades de ancorar ainda mais a presença deles, de maneira material. Isso não é grave porque, como o movimento é impulsionado e não há mais qualquer marcha ré ou qualquer desaceleração possível, se posso dizer, você tem, aí também, cada um de vocês, que seguir as linhas de menor resistência. Se, de repente, você quer pôr-se a fazer colares de pérolas e você sente isso como um apelo, não é sua pessoa que o decide. Então, é claro, eu repito, você pode tentar, de maneira muito sutil, inconscientemente, se posso dizer, prender-se a hábitos passados, tentar reencontrar um ambiente seguro, em seu lugar de vida, em seus pensamentos, em suas emoções. Mas tudo isso vai tornar-se caduco, se já não é o caso. Então, para responder à sua questão, há quase uma sincronia entre o sinal celeste, é claro, e o aparecimento das trombetas do céu e da terra. Então, é ligado, sequer, não há um momento em que isso se produzirá, mas é ligado, sobretudo, a um ângulo, se posso dizer, entre Nibiru, o Sol e a Terra. E segundo, é claro, onde está a Terra e segundo a velocidade relativa de Nibiru, o posicionamento é diferente. Portanto, a ressonância que se produzirá será profundamente diferente, assim que houver essa visibilidade. Portanto, pode-se dizer que há quase uma sincronia. Agora, se nada acontece, absolutamente, daqui até essa data que eu dei, de visível no céu, isso quererá dizer que os maus rapazes encontraram, ainda, uma parada, como para as vacinas que eles haviam desenvolvido. Mas, sinceramente, eu não vejo como eles poderiam, de qualquer maneira, ir modificar o curso desse astro. É impossível. A partir do momento em que ele tenha entrado, sequer, no sistema solar interior, que é assinalado pela passagem da primeira estrela, que nada tem a ver, no entanto, bem, naquele momento, nós sabemos que há um período de revolução e de visibilidade que não ultrapassa um ano. Isso, são dados mecânicos. Mas as condições dessa visibilidade e o impacto dessa visibilidade podem explicar que haja essa defasagem que pode existir, de 1 a 2 semanas, excepcionalmente mais, entre as manifestações das trombetas do apelo de Maria, que se espalham, sempre, ao mesmo tempo, mas o início das trombetas será, a priori, apenas após o aparecimento da visibilidade de Nibiru. Mas isso pode ser, ainda, encurtado, isso pode ser a partir de agora, porque a aceleração é possível, mas a frenagem não é possível. Não há mais freios, vocês dirigem sem freios, agora. Aliás, não há, mesmo, mais automóveis, não é? Nem bicicletas.
Outra questão sobre o que eu acabo de exprimir, a pedido do Conselho. Silêncio. Então, podemos concluir, por alguns instantes, mas eu volto, imediatamente após, para a segunda parte de minha intervenção ligada ao meu posto prestigioso de comandante. E sim, nós desempenhamos papéis, nós também, mas estamos ansiosos, de qualquer forma, para acabar com todos esses papéis, hein? Eu lhes transmito todas as minhas bênçãos, mas não todas, porque eu volto em muito pouco tempo. Até já. Tradução do francês. Célia G.